Então, finalizando aí a nossa trilogia dos vídeos aí, a gente já falou 2 sobre pastagem, sobre os cultivares e a implantação, agora o terceiro vídeo sobre milho silagem. Eu lembro a vocês que maiores informações vocês podem encontrar no folder que vai ser disponibilizado nas unidades, né, físico, para vocês terem na mão com as informações, e maiores dúvidas, os veterinários que atendem as unidades estão disponíveis para atender vocês. O que a gente usa de referência são os resultados da nossa área experimental. Então a gente já vem há alguns anos fazendo esse trabalho, onde a gente pega um cultivar de milho, lá um híbrido de milho na área experimental, e repete ele em 5 parcelas alocadas em locais diferentes da área, né, para a gente não ter variáveis de fertilidade de solo interferindo no resultado. Essas 5 parcelas, elas são cultivadas numa população que a gente acredita ser adequada, que seria 80 mil plantas por hectare, e elas são colhidas em separado, em 5 amostras, mensurando o volume que produziu, coletando de cada parcela coletando uma amostra e enviando para análise, para depois a gente ver os resultados em leite por hectare, amido, proteína, matéria seca, trabalhando com média. Então esse trabalho nos permite a gente ter uma visão mais crítica em relação aos híbridos e poder encontrar aqueles que têm maior potencial. O que a gente gostaria de ver então seria isso, né? Uma planta que tenha, e é o que a gente tem buscado nos últimos anos, uma planta que tenha uma boa produção de grão, que a gente quer uma silagem rica em amido. Quanto mais amido tiver na silagem, menos amido tem que vir de fora da propriedade, menos amido tem que vir da ração. Então quanto mais amido tiver na silagem, melhor. E uma planta que tenha volume, que ela produza massa, para a gente também poder ofertar por mais tempo para as vacas aquele milho que a gente preparou para silagem. Uma planta com excelente stay green, a palha já seca e o milho ainda verde. Aqui a gente tem os resultados de 2 anos. O resultado do último ano, que foi um ano seco, né? Vocês vejam a comparação de chuvas aqui, ó, no último ano agora desse trabalho, que ele se estendeu de setembro a janeiro, a gente teve um total de 566 milímetros de chuva. E no ano anterior, no trabalho do ano anterior, a gente teve 904 milímetros de chuva. Então dá uma diferença aí de mais de 350 milímetros. Então é muita diferença de chuva. Esse ano foi um ano bem ruim para os cultivares de milho. Mesmo assim, a gente colheu, teve os resultados, mas enfim, a gente botou do ano passado junto para a gente ter uma base de comparação entre um ano ruim, em termos de estresse hídrico, e um ano normal ou bom de chuva, como foi o ano retrasado. Então são esses os materiais que a gente vai posicionar para vocês. O 3016, o 9025, esse ano teve um bom resultado que foi o Brevante, o B2612, tanto na safrinha como na safra ele foi muito bem. É um material que a gente inicialmente usava mais de safrinha, mas ele se comportou também muito bem na safra, tanto que ele ficou entre os mais produtivos nesse ano seco. O 32R22 também a gente vai estar posicionado para vocês. O 488 da Syngenta também teve um bom ano nesse ano seco, ele teve um bom resultado. Então o 1757, que foi muito bem no ano chuvoso, também vai estar à disposição. Além de serem materiais que têm uma boa produção de matéria verde, uma boa produção de volume, vejam, as 74 toneladas, 68, 67, 64 toneladas de matéria verde no ano chuvoso. É claro que no ano que passou a gente ficou comprometido em produção de volume, 50 toneladas o mais produtivo, que foi o B2612, e os menos produtivos em torno de 40 toneladas. Num ano chuvoso também uma boa produção de amido, entre 28 até 36 de amido, com uma boa produção de volume, isso é o que importa. Às vezes o milho pode ter uma boa produção de amido, porém um volume mais baixo, aí o grão concentra na massa. Nesse ano aqui, no ano retrasado, não foi o caso. A gente teve materiais com alta produção, veja o 9025, 74 toneladas de matéria verde, com 36 de amido, um excelente resultado. Agora, no ano que passou, por conta da falta de chuva, a produção de grão ficou muito comprometida. Então os híbridos que mais botaram amido aqui é o 9025 com 23 de amido, foi o que mais botou amido ainda. O milho de refúgio da Pioneiro, o 2501, também foi bem de amido, mas é um milho praticamente sem tecnologia, que a gente colocou para testar entre 30 e poucos híbridos e ele ficou bem colocado, mas é um milho que não tem tecnologia alguma. Pode ser uma alternativa, mas ele vai demandar mais tratos culturais. Então esse resultado está disponível no folder que vocês podem estar avaliando. O que a gente vai ter disponível então para vocês é o 3016, é o 9025, é o B2612, é o 8780 da Grosseries, é o 32R22 da Pioneer, o 488 da Syngenta, o 1757 da Agroeste, o 1666 da Agroeste, além de outros materiais da Syngenta como o Máximos, Feroz, Defender, o 422, enfim, o Decalbe 290. Então o portfólio vai estar bem grande e os resultados da área experimental vocês podem ter ideia pelo que vão estar vendo no folder nessa apresentação. Outra coisa que a gente leva muito em conta, que é importante na hora de a gente ter não comprometer a produtividade com os manejos que a gente faz na área, é a população.
né? Então a gente tem que ter uma população adequada para ter uma produtividade adequada. Dificilmente nós vamos conseguir uma produtividade aí de 70, 80 toneladas se nós tivermos uma baixa população de plantas, né, estabelecidas na área, um stand de plantas. Vocês vejam que os melhores resultados, a gente fez 3 anos de concurso de silagem, aqui é um compilado dos melhores resultados desses 3 anos. Vejam que a população média do stand de plantas é praticamente 80 mil plantas por hectare. Então esse é um bom indicativo aqui para a nossa região. Uma lavoura de milho altamente produtiva que possa entregar muito resultado tanto em volume como em grão. Para a silagem ela vai ficar em torno de 80 mil plantas estabelecidas por hectare. Então esse já é um norte para a gente, isso falando em safra. Safrinha muda tudo, safrinha é menos população, mas safra eu posso colocar em torno de 75 mil plantas a 80 mil plantas estabelecidas por hectare. Certo? Aqui vejo uma média produtiva, ó, das melhores áreas em 3 anos de trabalho, 83 toneladas de matéria verde, matéria seca cortada praticamente no 0,37%, proteína bruta a média é 8, amido 33, uma média boa, né? Então um excelente resultado. Então esse é o indicativo. Entre 75 mil plantas estabelecidas a 80 mil seria o ideal de população para a gente ter um milho silagem de alta produtividade. Outro detalhe que também vai interferir muito na produtividade da silagem é a adubação. A gente não pode se enganar entre a adubação do milho silagem e do milho grão. No milho grão eu entro lá na área com a máquina para levar o grão embora e toda a palha ela fica na área e ela vai devolver muitos nutrientes para a área, principalmente potássio. No milho silagem isso não vai acontecer. Nós vamos entrar com a máquina na área e vamos arrancar tudo que está lá e vamos levar para o silo. Então a exportação da área ela é muito grande, ela é total, não fica praticamente nada na área. Então por conta disso a minha adubação ela vai ser maior, certo? Então o que a gente posiciona para você seria 365 kg do 1046 9S, né, para fechar o fósforo, 420 kg de cloreto no pré-plantio, pois nós estamos levando toda a palha embora, não tem ciclagem de potássio nessa área, né, eu estou levando tudo para o silo, e 500 kg do Super N Pro, que eu vou estar aplicando em 3 vezes ou 2 vezes, como ficar melhor na aplicação. O bom seria 3 aplicações, começando em V3, V5 e V7. Certo, pessoal? Para mim explorar ao máximo o potencial produtivo. E aqui a semente vai dar em torno de 1,3, 1,4 sacos por hectare, depende do espaçamento, 45 ou 50. Outra alternativa é trabalhar com o MAP, que é uma alternativa um pouco mais em conta. Ela vai levar aí uns R$100 e poucos de diferença em relação a trabalhar com o 1046 mês. Então o MAP 323 kg para fechar o fósforo, 420 de cloreto, porque não tem nada de potássio na base, assim como o 1046, e 600 kg de Full N-Max, porque lá no 1046 9S o enxofre vai na base. Aqui eu não tenho enxofre na base, então eu vou ter que estar botando esse enxofre via adubação nitrogenada, com o Full N-Max, que vai ser em 3 aplicações, V3, V5 e V7. Certo, pessoal? Lembrando sempre que o cloreto eu devo aplicar 25, 30 dias antes do plantio e seria bom que entre a aplicação do cloreto e o plantio houvesse uma chuva no meio para já ir incorporando esse cloreto de potássio no solo. Muitos que ainda não estão habituados a trabalhar com esse nível de adubação, a primeira coisa que chama atenção é o custo. Quando a gente vai para o custo, eu fiz aqui uma simulação daquilo que a gente gasta para fazer a silagem. Então aqui está uma simulação de dessecação pré-plantio, 30 dias antes do plantio, eu vou entrar lá com o Zap, Spray Light, Selection, Hero, enfim, uma aplicação bem completa. Isso não é receita de bolo, quem vai definir junto com vocês será os agrônomos de vocês conforme a necessidade, a demanda da área de vocês. Então é só para exemplificar, essa dessecação vai ficar em torno de R$145 por hectare, uma dessecação 2 dias antes do plantio. Então eu dessequei lá 30 dias antes, quando eu for entrar para plantar na área 2, 3 dias antes, eu vou e dou mais uma olhada na área, se tiver alguma invasora remanescente ou alguma germinação nova de invasora, eu vou entrar lá com um herbicida de contato para limpar a área e plantar no limpo, sempre plantar no limpo, né, para garantir o menor número possível de invasora na implantação inicial da cultura. E lá na fase de palito, quando o milho estiver pequenininho na fase de palito, eu vou entrar com o Engeo Pleno para estar controlando o percevejo e também já posso aplicar junto nessa entrada o herbicida, que vai dar um residual aí de 15 a 21 dias, depende da umidade do solo. Então também é um custo de R$132 essa entrada lá na fase de palito. Esse custo de produção da silagem, então, ele vai se limitar a esses custos aqui. Aquela dessecação pré-plantio 30 dias antes, aquela dessecação 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes do plantio,
aquela aplicação de herbicida com inseticida na fase de palito, todo o fertilizante que a gente recomendou lá, o MAP, o KCL, o Full N-Max. A gente colocou aqui o custo do calcário, né, a cada 3 anos para uma área que vai silagem no verão e pastagem no inverno, a cada 3 anos no mínimo na área ela tem que receber 5 toneladas. A gente fez a conta em cima da aplicação do nitrogênio feito nesse período, né, então isso já nos dá um indicativo de quanto de calcário a gente tem que aplicar. A gente jogou todo esse custo do calcário para esse milho silagem. A semente de milho que vai em torno de 1,3, 1,4 semente por hectare, 1,3, 1,4 sacos de semente por hectare, os custos com o trator para aplicação de ureia, os custos com o trator para plantio, o custo com a ensilagem, máquinas e máquina para cortar o milho e o custo com a lona. A gente está falando de um custo em torno de R$ 5.195,90 por hectare. Tá? Isso é uma simulação, isso vai ficar muito aproximado da realidade. Talvez algumas áreas com um custo um pouco menor, algumas áreas com um custo um pouco maior. Mas para mostrar o que para vocês? Essa relação aqui, ó, essa relação é muito importante. O milho é uma planta que responde muito. Quanto maior for o investimento em fertilizante e eu proteger a planta com os herbicidas adequados, os inseticidas adequados, mais eu vou proteger a produtividade dela. Quanto mais produtivo for o milho silagem, menor vai ser o custo do quilo da silagem. Então eu tendo uma silagem de 6 a 9 centavos, eu estou num custo muito bom por quilo de silagem. Isso vai dar uma produção entre 60 a 80 toneladas. 60 isso é realidade, isso é muito alcançável. Em anos normais, muitos produtores passam desse volume. Agora, se eu baixar muito o meu potencial produtivo, aí eu vou ter uma silagem mais cara, que vai a 13 centavos o quilo da silagem. Aqui é o custo na matéria seca, né? Então ele fica praticamente 3 vezes o custo da matéria verde. Quando eu quero comparar o custo por quilo de ração, eu comparo pela matéria seca. Quando eu vou comparar na matéria verde, é esse custo aqui. Então pensem que o alimento que eu vou ter mais barato na propriedade, além da silagem, vai ser apenas o pasto. Todo o resto, o feno, a casquinha, o caroço de algodão, todo o resto vai ser mais caro que a silagem. Então, se eu não tenho pasto na propriedade, a silagem vai ser a melhor opção em termos de rentabilidade. Quanto mais produtiva for a área, mais barato vai ser o custo da silagem, porque muitos custos aqui eles são fixos, tipo o custo de secação, por maior ou menor que ele seja, ele é fixo, eu vou ter que fazer. O custo com inseticida e herbicida, ele é fixo. O custo com calcário também, eu vou ter que fazer em algum momento. A semente de milho, eu posso fazer uma alternativa por um material menos ou mais produtivo, mas eu vou ter esse custo igual. Os custos com o trator para ureia, para plantio, a ensilagem das máquinas, a lona, tudo isso é fixo. Então, quanto mais eu produzir em cima dessa área, mais eu vou diluir esse custo que é fixo e mais barato vai ficar o quilo da silagem, certo? Então, por isso que a gente quer explorar o potencial produtivo através de boas escolhas de híbridos e uma boa adubação, né, para a gente poder ter um custo mais em conta da silagem de milho. Pessoal, outro ponto importante que a gente tem que estar cuidando muito é o ponto de corte da silagem, nem para não cortar muito cedo e nem para não deixar passar. Cortando muito cedo, o que vai acontecer? Boa parte do amido que está no grão, ele vai ser perdido. E o amido é o que tem de mais valioso na silagem. Né? Quanto menos amido tiver a silagem, mais grão eu vou demandar de fora da propriedade para poder fechar a dieta. Então, quanto mais rica tiver a silagem em amido, mais barato se torna a minha dieta, porque eu dependo menos de grãos que vêm de fora da propriedade. Aqui a gente está vendo o ponto de corte. Qual é que é a melhor maneira de a gente fazer isso? Nós entrar na lavoura, pegar algumas espigas, 4 ou 5 espigas em locais diferentes, sair, entrar na lavoura, sair da borda, entrar para dentro, pegar 4 ou 5 espigas, quebrar as espigas e cortar com o canivete os grãos ao meio. Aí a gente vai poder ver bem como é que está a linha do leite. Então vejo que aqui a gente está com um grão, praticamente 1/3 já está firme, farináceo, e está indo para 2/3. Então a gente vai ter 1/3, talvez um pouquinho mais de 1/3, com o grão entre leitoso a pastoso. Então essa parte de baixo, ela pode se perder no processo da ensilagem. Pelo amido ainda está leitoso, pastoso. Porém, esse 1/3 indo para 2/3 em cima que está farináceo, esse aqui já vai ficar na silagem. Certo? Esse grão aqui ele vai quebrar muito bem, porque ele ainda não está todo duro, ele vai quebrar muito bem e eu vou ter um bom aproveitamento. Então aqui a gente estaria praticamente no ponto de entrar. Eu vejo que quando a gente
esfarela o grão e só a parte seca, a gente tem acesso a praticamente 1/3 do grão. E olhando assim parece que ele está mais firme, né? Mas aqui está em torno de 1/3 do grão, está firme e indo para 2/3. Então aqui eu já poderia entrar com as máquinas. Se eu tiver uma condição de esperar um pouquinho mais, eu ainda posso esperar um pouquinho mais para firmar um pouquinho mais o grão, para mim ganhar um pouco mais de amido. Mas isso também, daí eu tenho que levar em conta a avaliação da planta. Se a planta está requeimando, que eu estou perdendo volume porque a planta está requeimando, e qualidade no picado, porque na palha seca a gente tem menos consumo das vacas, maior seleção, o picado pode ficar comprometido, aí eu tenho que entrar antes. O que a gente não quer é a situação aqui, ó. Então são duas situações, eu entrar com o grão leitoso, o grão não formou nem 1/3 firme ainda, farináceo, ele está leitoso, eu aperto o grão, ele estoura, eu entrei para fazer a silagem, é aquela silagem que vai dar muito chorume, o silo vai chorar bastante, vai perder muito líquido, praticamente todo o amido que estava leitoso eu vou perder no processo de silagem, o milho que tinha um potencial para dar uma silagem de 35, 34 de amido, cai para 26, 27 de amido, porque eu fiz o grão leitoso. Essa condição aqui, eu vou estar com o grão duro já. Então aqui eu vou ter dois problemas. Primeiro problema, a máquina, quanto mais duro tiver o grão, mais dificuldade em processar o grão ela vai ter. Então provavelmente nessa silagem aqui eu vou ter muito grão que vai passar pela vaca. Aquilo que a vaca comer vai aparecer lá na bosta dela, vai estar na análise, mas a vaca não vai estar aproveitando, certo? Eu quero que a vaca aproveite o máximo possível de grão da silagem. E o segundo problema é a palha da espiga, que vejam que a máquina não venceu processar porque estava muito seco. E aqui a gente tem o problema que a palha da espiga custou dinheiro para ser produzida, então as vacas têm que comer, porque isso aqui é dinheiro. E o segundo motivo é que essa palha aqui, ela é fibra altamente efetiva, ela ajuda a vaca a ruminar. Mas para ela ajudar a vaca a ruminar, a vaca tem que comer. Ela longa assim, a vaca vai ter a capacidade de selecionar, como vocês estão vendo, a vaca forma ninhos no coxo e vai atirando as palhas mais longas para fora e acaba não consumindo. Se ela tivesse picada num tamanho adequado, numa partícula adequada, com a máquina que conseguisse picar, as vacas iam estar consumindo e essa palha ia estar auxiliando as vacas a ruminar mais, porque é uma fibra altamente efetiva, ajuda na ruminação. E além disso, a gente propicia com esses picados maiores as vacas selecionarem muito. E elas tendem então as partículas maiores de alimento, elas apartarem e ficarem selecionando partículas menores de alimento. E isso predispõe as vacas a terem acidose, mesmo tendo muita palha no coxo. Então é uma situação bem difícil de acertar. Então a gente tem que estar atento nesse momento do corte de milho. Nem cortar muito cedo para não perder grão e nem cortar muito tarde para não ter a situação aqui de grão duro inteiro na silagem e palha longa que não foi picada adequadamente e não vai permitir o consumo da silagem. Essa palha vai passear pela propriedade, as vacas não vão comer, a gente recolhe e bota para as novilhas não come e aquilo acaba virando matéria orgânica que vai voltar para a lavoura, né? Então, da minha parte seria isso. Maiores dúvidas, vocês têm os departamentos veterinários, com os veterinários que atendem vocês para poder sanar as dúvidas de vocês. A gente também está disponível para algum suporte, podem entrar em contato conosco. Um abraço a todos e uma boa campanha.